Meus amigos, vamos continuar nossa sequência de estudos na Palavra de Deus. Esses 28 dias nós vamos estudar, eu tenho repetido isso, são 6 doutrinas bíblicas. Estamos na primeira, a primeira doutrina fala sobre Deus, é a doutrina de Deus. E essa doutrina é dividida em 5 partes, ou 5 crenças fundamentais. Então, para você que está chegando agora, nós já estudamos sobre a Palavra de Deus, nós já estudamos sobre a Trindade, estudamos sobre Deus Pai, e hoje vamos estudar sobre Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós que vivemos num país cristão, quando pensamos em Jesus Cristo, ele é um personagem bastante conhecido, bastante íntimo, até daqueles que não são cristãos, porque o cristianismo está permeado por todo lugar do nosso país, nas escolas, na televisão, na música, na arte, na religiosidade sincrética do nosso país. Então tem muito do Cristo em tudo que nós fazemos, até no sentido anticristo, né? Porque existem muitos ataques à pessoa de Jesus. Ao longo da história teve muitos ataques e hoje ainda se defendem muitas ideias contra Cristo. Por exemplo, alguns acham que Jesus Cristo foi um ser criado. Vocês viram pelos textos que nós colocamos aí para vocês estudarem, todos os atributos e toda a natureza da divindade estão na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é onipotente, onipresente, onisciente, é eterno. Tudo que o Pai tem de característica como Deus, Jesus Cristo também tem. Então ele é Deus coigual a todos os elementos da Trindade. Mas alguns defendem a ideia que Jesus Cristo é uma espécie de demiurgo, um Deus de segunda categoria, um Deus com D minúsculo. Outros dizem que Jesus Cristo, quando esteve na Terra, na realidade não era um Deus encarnado, ele era só uma figura, uma imagem, quase como se fosse um fantasma, né? Um conhecimento chamado docetismo, que pensa desse jeito. Outros dizem que Jesus Cristo, na realidade, é uma manifestação de Deus, é uma forma de Deus, é um modo de Deus, é uma característica de Deus, mas é um Deus só. Jesus é como uma revelação desse Deus, mas não como se fosse uma pessoa. Isso é chamado modalismo. Jesus Cristo é um modo de Deus se revelar. Então, mas isso não é bíblico. Nós vimos que Jesus Cristo tem a sua personalidade, a sua pessoa. E outros dizem que Jesus é um personagem mitológico, do imaginário popular daqueles palestinos daquela época do Oriente ali. Então existe muita coisa. Outros têm dificuldade de entender essa natureza divina humana de Jesus Cristo, que ele se torna um ser único, né? Porque ele é o único ser do universo que passou pelo processo da encarnação. Pai e Espírito Santo não têm esse aspecto que Jesus Cristo tem, que é a sua natureza divina humana. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa coisa. E essa mistura do divino humano em Cristo tem uma expressão bíblica dessa encarnação que para a gente compreender a magnitude disso. Está em Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3, verso 16, eu leio, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine-se, aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Veja, o objetivo da nossa jornada aqui é nos fazer melhores adoradores, porque Deus procura os que o adoram em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. E nós adoramos aqui, olha, com a habitação da palavra de Cristo em nosso coração. Então, através da revelação, da autorrevelação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, então a gente está aqui louvando, cantando, glorificando e servindo, entendendo que a gente adora em espírito e verdade a esse Cristo que operou a salvação e que gera gratidão em nosso coração. Agora, uma coisa interessante é que em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16 também, diz assim, ó: não há dúvida que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Veja só, aqui nós encontramos o mistério da piedade, que é revelado na igreja. No verso anterior diz que ele é revelado na igreja, a coluna e baluarte do Deus vivo. Então, nesse pedaço aqui a gente encontra a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agindo na redenção. Mas fala que ele foi revelado em carne, pelo Espírito Santo, né? Jesus foi gerado, a encarnação dele foi pelo Espírito Santo. E é chamado isso de mistério da piedade. Tem dois mistérios na Bíblia. O mistério da iniquidade, que é
a origem do mal e do pecado. Ninguém sabe como é que pode, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas no céu onde se originou o pecado, não havia pecado, ninguém nunca tinha visto nem falado de pecado, e apareceu. Isso é chamado mistério da iniquidade. E a encarnação de Jesus, o Deus glorioso, todo-poderoso, se submeter a ser homem e se passar entre nós e estar conosco, isso é um mistério, não só a encarnação, mas a grandiosidade do amor envolvido nesse ato de Deus. Então, é isso aí. Então, é magnífico isso aqui. A gente precisa compreender que Jesus Cristo já era Deus pré-existente. Antes dele andar aqui na Terra, ele já existia. E aqui vem uma pergunta que nos foi feita, que na lição que nós falamos sobre Deus, diz que Deus, no princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí quando você vem para Colossenses, no capítulo 1, versos, vamos ver aqui a partir do verso 13, diz assim, olha, a respeito de Jesus Cristo. Aqui fala da supremacia de Cristo. Eu vou ler a partir do verso 13 e até mais em diante. Aqui diz assim, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então aqui está falando do ato salvífico de Deus Pai. Deus Pai age em favor de salvar o homem. Isso é chamado na teologia de soteriologia. A soteriologia é a ciência, a doutrina da salvação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então Deus age enviando o seu Filho amado aqui, em quem nós temos a redenção. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso aqui é fantástico, né? Então aqui mostra toda a natureza. Aí a pergunta que foi feita aqui, eu estou respondendo agora, quem criou, afinal de contas? Foi Deus? Ou foi Jesus Cristo? Aqui está dizendo que Jesus Cristo criou tudo. É exatamente isso que eu tenho falado para vocês. A Trindade nunca trabalhou dissociada. Quando você vê lá, no princípio criou Deus, essa palavra Deus no hebraico é a palavra Elohim, é uma palavra plural. Na realidade, é porque na tradução, como é uma palavra no singular, mas com significado plural, se fôssemos traduzir devidamente, seria no princípio criou deuses, porque eram 3 pessoas que estavam atuando. E tanto é que quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, Jesus Cristo estava na criação, o Espírito Santo estava na criação e o Pai estava na criação. Eu faço uma comparação humana, meio muito simplória, dizendo o seguinte, num processo de construção, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto e você tem um mestre de obras. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um desempenha um papel. Vamos imaginar que Deus fosse o engenheiro, o Espírito Santo o arquiteto e Jesus Cristo o mestre de obra, que processou, que operou e que botou a mão na massa para a coisa acontecer. Mas os 3 estavam envolvidos no processo. Assim é o nosso Deus maravilhoso. E é por isso que nós adoramos a Jesus Cristo. Porque algumas pessoas dizem que Jesus não pode ser adorado, nem o Espírito Santo, só o Pai. É um equívoco, porque eles têm a mesma natureza. Só que quando você pensa em adorar o Pai, você pensa no Pai como um Pai, como criador, como sustentador, protetor, aquele que é o provedor. Então, nós adoramos a Deus numa atribuição diferente da divindade. Quando a gente adora Jesus Cristo, está aqui porque nós adoramos a Jesus Cristo. Porque, além de ele estar envolvido em todo esse processo de criação, de proteção, de manutenção e tudo mais, ele é o único que veio à Terra, encarnou, assumiu a natureza humana e executou o plano da redenção. Foi através do seu sacrifício, do seu amor, que ele nos salvou. E veja que esse motivo de adoração que precede a todos os outros, porque todos, nós temos muitos motivos para adorar a Jesus Cristo. Porque ele era e é e há de ser sempre. Mas olha só que canto maravilhoso está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 5, versos 11 em diante.
E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza e sabedoria e força, honra e glória. Depois disso, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para sempre. Então veja só, o motivo que transcende na pessoa de Jesus de adoração é a redenção, meu amado, meu querido. Isso é maravilhoso demais. Você ter um Senhor que te ama, que se submeteu a passar tudo que passou por amor a você. Então, que nesse dia você seja um servo assim, feliz, abençoado, alegre. Que essa alegria da salvação expulse toda tristeza, toda mágoa, todo sentimento ruim, toda depressão, tudo que vem tentar tirar a sua felicidade. Seja feliz, porque Cristo deu a vida por você. E está te esperando, porque no capítulo 7, versos 15 em diante do Apocalipse, diz que nós estaremos na eternidade cantando a redenção, a glória, a salvação ao Filho de Deus. Louvado seja Jesus Cristo nessa manhã.